Graça e paz, amado povo de Deus, queridos amados irmãos, queridas amadas irmãs, um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada, que Deus abençoe vossos trabalhos, vossos filhos, vossos planos, vossos projetos, em nome de Jesus e os vossos lares. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus hoje, no nosso momento Bíblia, o que a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 29, versículo 25. Provérbios capítulo 29, versículo 25. A palavra do Senhor nos diz: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Repetindo, o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Queridos, aqui um texto que nos ensina a quem nós realmente devemos temer, que é o Senhor nosso Deus, que é a nossa autoridade maior. Isso não quer dizer que nós venhamos andar em rebeldia com a nossa autoridade humana, seja um patrão, alguém num trabalho que está com um cargo acima de você e tem autoridade, numa língua trabalhista falando sobre você. Porém, aqui a Bíblia nos diz que o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Queridos, esse receio também é o receio que o homem muitas das vezes tem de fazer algo que é certo. É o receio que o homem tem muitas das vezes de agir como cristão. Eu não vou agir como cristão aqui, eu não vou agir assim aqui, porque eu vou desagradar fulano e eu vou desagradar ciclano, mas ele está desagradando a Deus. Mas para ele mais importa agradar os homens do que a Deus. Mas nós vamos para a Bíblia, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, a palavra do Senhor nos confirma essa palavra e nos diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Repito, não quer dizer que você vai em rebeldia com um ser humano, com autoridade sua no trabalho. Não. Mas você tem que obedecer verdadeiramente a Deus. Se você, para agradar a Deus e fazer algo que agrada a Deus, ou falar ou agir conforme o agradar e a vontade de Deus, e que glorifique a Deus. Se for desagradar seu pai, sua mãe, seu filho, seja quem for, faça. Porque nossos maiores levantes serão dentro da nossa própria casa, dos mais próximos. E nós vamos sempre ser perseguidos por carregarmos o amor de Cristo e o nome de Cristo e principalmente por propagar a palavra de Cristo. Se você for parar e não for prosseguir todas as vezes que alguém se levantar contra você, porque você falou que é cristão ou porque você está pregando a palavra de Deus, você não vai executar a sua missão, que é o que Jesus nos chamou, como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, que nós fomos comissionados a pregar o Evangelho. Então, queridos, nós não devemos ter receio de fazer o que é certo. Nós precisamos meditar o porquê que nós temos tanta facilidade de fazer algo que agrada as pessoas, que agrada o homem, de fazer o que é errado, fazer o que desagrada a Deus. Mas por quê? Que não temos receio de fazer essas coisas, mas temos receio, porque na verdade parece que nós temos receio de fazer o que é agradável a Deus, mas ao homem não. Agradamos o homem dando o melhor, mas para Deus sempre damos o nosso restante. Porém, nós precisamos ter cuidado com isso, porque aqui a Bíblia nos diz que o receio do homem armará laço. Esse receio de fazer o que é certo, de agradar o Senhor, seja em palavras, seja em atitudes, seja no que for, para agradar o homem, não agradando a Deus, mas agradando ao homem, isso nos traz laços, arma laços. Porém, ele diz aqui, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. A nossa confiança, querido, está em Deus. Pode ser a autoridade da terra mais poderosa financeiramente, ou ter o cargo que for, o título que for. Nenhuma autoridade é maior do que a autoridade de Deus. E a nossa confiança, a nossa vitória, a nossa esperança está em Deus. Então nós precisamos fazer uma análise hoje através dessa palavra. Eu estou obedecendo realmente a Deus? Porque se Deus não fez algo na minha vida que eu tanto espero há tanto tempo, nós sabemos que existe um tempo determinado para cada coisa. Mas às vezes sou eu que não tenho feito a vontade de Deus, que não tenho obedecido a Deus. Eu tenho tido receio disso, de fazer o que é agradável a Deus. Porque, queridos, a mudança gera desconforto.
a renúncia das coisas da carne, das coisas do mundo, para viver o que Deus tem para a nossa vida, causa desconforto. Porém, gera fruto para a nossa alma, gera fruto para nosso espírito e nos leva a ter um encontro com Cristo, a cada dia mais estar com Ele e assim ir com Ele morar no grande dia, eternamente no céu, porque a conversão é diária. Então, queridos, que nós vamos ter não receio mais de fazer o que é certo, vamos ter receio de agradar só agradar o homem, vamos ter receio de fazer a vontade da carne, mas que vemos fazer a vontade de Deus e que vemos confiar totalmente no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus penetre essa palavra no nosso coração, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.